Entrou? Tá bom. Então é isso, essa lição é um divisor de águas. Muito interessante. Lição 138. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. A gente aqui no mundo, a gente pode estar no inferno ou no céu. Vocês conhecem aquela alegoria que fala assim: o homem está em cima do muro. De um lado do muro estão os anjinhos chamando o homem. Do outro lado do muro estão os diabinhos ali em silêncio. E os anjinhos vêm para cá, pula para cá. E os diabinhos, ó, de bico fechado. E o homem ali em cima do muro. Aí perguntaram para os diabinhos: ué, vocês não vão chamar ele para ir também? E ele disse: não, aqui ele já está. Então, quem está em cima do muro, quem não toma uma decisão com energia, vai continuar em cima do muro, vai continuar no inferno, porque no inferno a gente já está. Aqui, esse mundo é um mundo infernal. É tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Toda separação está aqui nesse mundo. Esse mundo foi criado através da separação. Foi criado através da ideia de estarmos separados. Então, tudo aqui é para dar errado. Então, para que a gente consiga sair de cima do muro, a gente precisa tomar uma decisão e ela tem que ter força, ela tem que ter intensidade. E além dessa intensidade, ela tem que ter continuidade, porque senão a gente volta para cima do muro, né? Para sustentar essa verdade, precisa ter continuidade, precisa ter persistência. E por isso que essas aulas de quarta-feira trazem assim para vocês mais uma ajudinha, mais um empurrãozinho para que vocês voltem para a consciência de novo, né? Então vamos lá, vamos começar a lição. Mais uma vez, se precisarem perguntar, podem parar aí que eu paro e explico quantas vezes forem precisas, tá? O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Nesse mundo, o céu é uma escolha, porque aqui acreditamos que há alternativas entre as quais escolher. Então, vocês viram que aqui nessa frase ele já diz aqui, acreditamos que tem alternativas para escolher. Fiquem com essa ideia na cabeça. A gente acredita ter alternativas. Por isso, até que numa das aulas que eu expliquei para a Celinha, quando ela falou, mas a gente não tem o livre-arbítrio, a gente acredita que tem, tá? A gente acredita que tem. Mas, na verdade, não tem. O único livre-arbítrio que a gente tem é a decisão de escolher a verdade. Isso aqui a gente já vai caminhar mais um pouco aqui e vai entender, tá? Fala bem sobre isso, assim. Pensamos que todas as coisas têm um oposto e que escolhemos aquilo que queremos. Mais uma vez, ele está dizendo, pensamos que todas as coisas têm um oposto, né? Se o céu existe, também tem que haver um inferno. Isso é o que a gente acredita. Pois a contradição é o modo como fazemos o que percebemos e o que pensamos ser. Vocês viram que esse parágrafo fala sempre que é o que a gente pensa, é o que a gente acha, né? Então, não é a realidade. 2. Aqui está o segredo. A criação desconhece opostos. Ponto. Fica bem claro, né? Deus desconhece opostos.
Mas aqui, a oposição é parte do que é real. Só um pouquinho. Celinha está entrando aí. Mas aqui, a oposição é parte do que é real. É essa estranha percepção da verdade que faz com que escolher o céu pareça ser a mesma coisa que abandonar o inferno. Boa noite, Celinha. Página 277, querida, 138. A gente está no segundo parágrafo. Então, é essa estranha percepção da verdade, e quando se fala em percepção, a gente está falando de mundo, né? O mundo, esse mundo que a gente vive aqui, porque no céu não tem percepção, no céu é só verdade, é só amor. Quando se fala em percepção, está se falando na sensação que a gente tem. A gente pensa, né, que... Então, é essa estranha percepção da verdade que faz com que escolher o céu pareça ser a mesma coisa que abandonar o inferno. Isso não é realmente assim. No entanto, o que é verdadeiro na criação de Deus não pode entrar aqui até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender. A verdade, ela não pode entrar aqui, porque a verdade, ela é fora do mundo, ela é aquém do mundo. A verdade está do lado de fora. Eu deixo esse nossos rabiscos aqui, eu não apaguei até hoje, porque eu acho que isso aqui demonstra tudo. A verdade, ela está aqui fora. Ela não tem como penetrar aqui na mentira. Então, por que ele fala que não tem como entrar aqui até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender? Porque em alguns momentos da nossa vida a gente entra em contato com a verdade. Porque a gente tem alguma revelação, porque a gente tem algum milagre na nossa vida que a gente presencia e a gente tem certeza que aquilo ali é de Deus. Então, em alguns momentos da nossa vida que tem algumas coisas assim que a gente pensa, nossa, mas olha isso que me aconteceu, que coisa incrível. Então, naquele momento, a gente entrou em contato com o que é de mais verdadeiro. A verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo. Então, enquanto houver medo, aonde houver medo, não existe mudança, não existe crescimento e não existe verdade. Por isso que eu reforço sempre para vocês. A gente já entendeu que os princípios mágicos é tudo aquilo que está fora de nós. Opa, peraí. Não sei se a Sidnara conseguiu entrar. Bom. Por que eu reforço para vocês que os princípios mágicos é tudo que está fora de nós? Tudo que a gente busca que tem limite, como remédio, como terapias, qualquer coisa que seja palpável aqui no mundo, né? Mas é muito necessário ainda que a gente use, porque se a gente entra no medo, aí ferrou. A verdade não consegue entrar ali e nenhum milagre vai acontecer, porque a gente entrou no medo. Medo de que aquela dor aumente, medo de que a doença agrave, né? Então, a gente toma as providências aqui no mundo e com essa consciência, a gente vai trabalhar entendendo que aquilo ali não é real, mas é com a consciência sem o medo. Então, no entanto, o que é verdadeiro na criação de Deus não pode entrar aqui até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender. Tá, isso aqui veio antes. A verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo. Por isso seria o erro de que a verdade pode ser trazida às ilusões. A verdade não pode ser trazida às ilusões. A verdade, ela não penetra aqui nesse erro.
Aqui não existe verdade, ela só está aqui por fora. Outra coisa que me lembrei agora, quando fala assim, a verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo, o que vocês acham que acontece dentro das igrejas evangélicas, dentro das religiões que ficam trazendo medo para as pessoas? Olha, se não pagar tal coisa, não vai ter um lugarzinho lá no céu. Ali não tem verdade, não tem amor. A verdade não entra num lugar assim. Porque a pessoa vai, através do medo, vai fazer com que a pessoa compre um lugar no céu? É sério isso? Ali não existe verdade. Então, onde tem ameaça, jamais vai ter verdade. Então, isso é um exemplo bem prático, assim, né, dentro dos templos, né, que exigem valores para que a gente consiga chegar no nosso lugarzinho no céu. Seria o erro de que a verdade pode ser trazida às ilusões. Então, não tem como a verdade penetrar aonde existe medo. Lembrem bem disso. Sempre que vocês tiverem medo, ali vocês não vão enxergar uma solução. Não vai ter uma solução. A não ser que vocês consigam buscar o observador, a presença, e com consciência, então, fazer algumas respirações e se abrir. Isso já é passos à frente, né? A gente sabe o quanto isso aí é bem desafiador enquanto a gente está embrulhado. A oposição faz com que a verdade não seja bem-vinda e ela não pode vir. O que é a oposição? As nossas defesas, a nossa resistência à verdade. Enquanto eu fico, será? Ai, não sei se eu consigo fazer isso. Não sei se eu acredito nisso. Não sei se isso está me levando para um bom caminho. Então, são essas resistências. Ou quando a gente está ouvindo alguma explicação e está se fechando e não querendo que aquilo entre. Porque é medo, né? Tudo é medo. Não é de propósito que se faz isso. A gente faz por medo. A gente se protege. O ego se protege, ele se fecha. Escolher é, obviamente, o modo de escapar do que os opostos parecem ser. Então, mais uma vez, eu vou trazer a pergunta da Celinha sobre o livre-arbítrio. É bem importante isso. A gente não tem livre-arbítrio. Olha só, preste atenção, eu vou contar uma coisa para vocês, para ver se eu consigo deixar bem claro essa questão do livre-arbítrio. O que a gente tem que entender, gente? Olha só. O nosso ego, ele é formado de instintos, isso é super importante. Nós aqui tivemos 6 meses ou mais de aula de instintos. Até tem algumas coisas ali no YouTube, mas a gente teve na turma Alicerces. Porque o ego são os nossos instintos animais, somado às nossas crenças, somado aos nossos hábitos. Então, prestem atenção nisso. Instinto, crenças e hábitos são inconscientes. Instintos animais, crenças e hábitos são inconscientes. Portanto, eu não escolho quando eu estou inconsciente. Eu simplesmente faço. Não é verdade? Eu sou um robô que só reproduzo. Porque eu não estou parando para trazer a minha consciência para escolher. Então, eu não tenho escolha, entendeu, Celinha? Ali não tem escolha. Eu simplesmente vou indo. Através dos meus instintos, eu
vou, na marra, querer controlar uma coisa ou outra, eu vou, na marra, querer fugir daqui ou dali, eu vou me proteger e me fechar de medo. Então, tudo isso é um instinto de sobrevivência. E o ego, parte do ego, é só instinto. A outra parte são as crenças que a gente foi adquirindo com o tempo, e essas crenças, elas vão se desenvolvendo e virando hábitos na nossa vida que são completamente inconscientes também. Porque a gente só vai fazendo. A gente vai fazendo que nem bode embarcado. A gente só vai indo. A gente vai sobrevivendo. É literalmente sobrevivendo. A gente não está parando para decidir coisa nenhuma. Então, aqui não existe livre-arbítrio. E aí, um curso em milagres, ele explica o quê? Que o único momento que existe o livre-arbítrio é quando, estou consciente. Estou prestando aqui atenção na aula, estou olhando para vocês e estou atenta, estou no presente. Agora eu posso escolher. Então, agora eu tenho condições de escolher alguma coisa. Enquanto eu estou aqui, o olho chega a estar até meio turvo, assim, vai indo, vai tropeçando, vai levando de arrasto as coisas, e vai indo, e vai indo. Não existe escolha aqui, né? Então, olha só. Escolher é, obviamente, o modo de escapar do que os opostos parecem ser. Lembra que eu falei para vocês dessa alegoria? A pessoa está em cima do muro, diabinhos de um lado, anjinhos do outro. Quando ela está atenta, ela pode escolher ir para o lado dos anjinhos. Se ela estiver desatenta, ela vai continuar em cima do muro e ela já está no lado do diabinho. Eles não precisam nem chamar, ela já está. Então, se a gente não fizer nada na vida, for indo igual a bode embarcado, acompanhando a bunda da vaca da frente, né? Então, eu vou acompanhando a bunda da vaca da frente, a vaca se atira no precipício, eu me atiro junto. Pronto. Isso aí eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Eu simplesmente estou deixando a vida me levar. Que nem bosta na água, como eu gosto de dizer. Então, eu estou indo, estou ali, de um lado para o outro, não estou escolhendo, não estou fazendo nada para mudar. Então, a partir do momento que eu estou desenvolvendo a atenção, desenvolvendo a presença, aí sim eu tenho chance de escolher alguma coisa, né? E é nesse momento que o curso em milagres, ele te dá a opção de livre-arbítrio. Então, o único momento que eu posso escolher é quando eu estou com consciência. Então, quando as pessoas estão aí, vivendo do jeito que a gente enxerga que as pessoas estão vivendo, não adianta a gente apontar o dedo ou julgar, porque elas não têm consciência. Elas não sabem que estão fazendo, não sabem que estão igual a um bode embarcado. Não sabem que estão inconscientes. Elas simplesmente estão indo, achando que está tudo certo, achando que estão fazendo escolhas. Mas elas simplesmente estão indo, né? Escolher é, obviamente, o modo de escapar do que os opostos parecem ser. Porque se eu consigo escolher, é porque eu estou consciente. E quando eu estou consciente, eu enxergo que não existem opostos. Eu enxergo que só o que existe é a verdade. Opostos é só nesse mundo de loucura que a gente vive aqui, dentro da inconsciência, tá? Só existe a verdade. E aí eu escolho a verdade. A decisão permite que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do dispêndio do tempo. Então, quando nós estamos conscientes, nós conseguimos decidir. E quando nós decidimos, aí sim é que vem essa frase: a decisão permite
que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do dispêndio do tempo. Porque aí, eu com consciência, eu consigo dizer assim, isso aqui eu não quero mais. É aqui que eu vou. É aqui que eu vou, entre aspas, perder o meu tempo. É nisso aqui que eu vou me esforçar. É nisso aqui que eu vou despender horas do meu dia. Essa é a decisão. Por isso que eu digo para vocês assim, que às vezes as pessoas dizem para mim, eu quero muito participar das tuas aulas, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, esse dia é um dia que eu não consigo. Eu não decidi ainda, é simples, e tá tudo certo também. Mas eu não decidi. É simples assim. Eu lembro que logo que chegou o celular com essa história do WhatsApp, faz muito tempo atrás, eu tinha um grupo de amigas que a gente dançava junto, eu fiz flamenco muitos anos, então eu tinha um grupo dessas amigas. E aí eu sempre gostei, assim, de interação social, né? Eu sempre gostei de falar com pessoas, de me comunicar, de conversar um pouquinho quando eu tinha tempo e tal. E tinha, assim, uma meia dúzia delas que nunca chegava ali no telefone nem para nos mandar longe, né? E aí um dia eu parei, assim, mandei uma mensagem para elas, não é possível. Será que vocês não têm um tempinho de dizer um oi, mandar um coraçãozinho, dizer que tá viva aqui, né? E aí uma me respondeu, nossa, a gente está totalmente sem tempo, o trabalho chegou às 8 horas da noite em casa, papapá, papapá, e eu dizia, mas não é possível, não é possível. Não tem um momento que tu vai no banheiro para fazer o número 2, tu pode pegar o celular e nos mandar um oi? Então, quer dizer assim, uma pessoa que tem um grupo com 10, 12 mulheres, onde meia dúzia não fala, ela não quer estar naquele grupo, não é verdade? Ela não escolheu estar naquele grupo. Então, para que existe aquele grupo ali? Só para preencher memória do meu celular? Resumindo, foi um grupo que com o tempo eu saí, porque coisas para mim que não fazem mais sentido, não tem por que estar ali, né? Eu preciso ocupar o meu tempo com coisas que, para mim, sejam boas, sejam produtivas. Então, se a pessoa está ali num grupo para dizer que está ali ocupando a memória do celular dela, não faz sentido. Quando a gente quer uma coisa, a gente faz, a gente escolhe fazer, decide e faz. Enquanto eu não faço, eu não decidi. E está tudo certo isso, não é uma crítica isso, é só um estudo para a gente entender que quando a gente não consegue fazer as coisas, quando a gente não acompanha as aulas, quando a gente não consegue ter 10 minutinhos para meditar por dia, é porque eu não escolhi, eu não decidi isso, eu não quero isso ainda. Inconscientemente, eu ainda não quero. Fica claro isso para vocês ou tem alguma dúvida? E aí é que mostra aonde estão os meus valores. O que eu valorizo na minha vida? O que eu valorizo? O que eu despendo o meu tempo? É sobre isso que ele está dizendo aqui. A decisão permite que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do dispêndio do tempo. São metas conflitantes porque aqui existe, a gente acredita que existe a verdade e a mentira, mas não, só existe a verdade, né? Quando eu consigo ter consciência e decido, eu estou na verdade. Então, aí, quando eu decido, aí sim eu tenho tempo. Aí eu vejo como eu tenho tempo e como eu consigo quando eu quero, né? Sem decisão, o tempo é apenas um desperdício. Ó, tá aqui, ó, pronto. Eu estava dando tanto exemplo, eu podia ter lido até o fim. Ó, sem decisão, o tempo é apenas um desperdício.
E o esforço é dissipado. Então, se não for para estar trabalhando dentro da verdade, eu estou desperdiçando a minha encarnação, como a gente já fez muitas e muitas e muitas encarnações, né? Quantas a gente já desperdiçou tempo? Discutindo, querendo defender pontos de vista, por exemplo, querendo dar a nossa opinião acima dos outros. Então, tudo isso é um desperdício. Porque eu estou aqui acreditando na mentira, discutindo com a mentira, discutindo com a ilusão. Olha o desperdício disso. Gasto sem nenhum retorno, o tempo passa sem resultados. Não há nenhum senso de ganho, pois nada é realizado, nada é aprendido. 4. Tu precisas ser lembrado de que pensas que 1000 escolhas te confrontam, quando realmente há apenas uma. Viu? A gente pensa que pode escolher várias coisas. Só que a única escolha que a gente pode fazer é a escolha quando nós estamos conscientes, lembrem sempre disso. E quando a gente está inconsciente, não existe escolha nenhuma. A gente vai indo, a vida vai nos levando. Então, tu precisa ser lembrado de que pensas que 1000 escolhas te confrontam, quando realmente apenas uma. E mesmo essa apenas parece ser uma escolha. Não te confundas com todas as dúvidas que milhares de decisões iriam induzir. Só fazes uma escolha, e é sempre essa. Esse exemplo que eu dei para vocês do cara em cima do muro, onde de um lado os diabinhos estão ali em silêncio, não precisam nem chamar, é nesse mundo que ele está envolvido. E os anjinhos do outro lado ali pedindo para ele vir, é a única escolha que ele tem. Se ele não está escolhendo os anjinhos, é porque ele está com os diabinhos. E uma vez feita essa escolha, perceberás que não havia absolutamente nenhuma. Por quê? Porque quando a gente decide pela verdade, a gente vê que só existe isso. Na verdade, não tem dois pontos. Um ponto assim, um ponto assado. Na verdade, só é, né? Porque Deus é. Então, ali eu não tenho escolha para fazer nenhuma. Eu só tenho verdade e ponto final. Pois a verdade é verdadeira e nada mais é verdadeiro. Oh, que conclusão que nós chegamos, né? Todo o resto é uma loucura da nossa mente. Não há nenhum oposto a ser escolhido em seu lugar. Não há contradição para a verdade. Então, sempre lembrem disso. Lembrem desse esboço que eu fiz aqui. A única escolha que a gente acha que a gente tem é essa que a gente vai que nem bode embarcado. A gente pensa que está escolhendo isso, que está escolhendo... eu já fiz as minhas escolhas. Não, eu estou indo caminhando no inferno. Eu estou sempre no inferno enquanto eu não decido. A escolha, número 5, a escolha depende do aprendizado. E a verdade não pode ser aprendida, só reconhecida. A sua aceitação está em reconhecê-la. E ao ser aceita, ela é conhecida.
Vocês viram por que eu falei para vocês escreverem num cantinho aí, no início da aula? Acreditar é igual a aceitar, que é igual a escolher. Porque quando eu acredito que existe algo diferente desse inferno aqui, que tem como viver nesse mundo de uma forma melhor, mais leve, mais em paz, quando eu acredito isso, de verdade, eu estou aceitando. E eu estou decidindo. Enquanto eu não decido fazer as coisas caminhar pela verdade como deve ser, é porque eu estou acreditando, desacreditando, eu estou em cima do muro, entendem? Eu não estou ainda optando pela verdade. Eu estou assim, ó, eu estou aqui me distraindo, estou sendo vista pelas colegas, estou aqui tendo alguém para conversar, alguém para me ouvir, mas eu estou indo, assim, não tem uma coisa que diga assim, não, é isso que eu vou fazer. E nada vai me parar. Pode perguntar, Ritinha. Carla, como você falou, diz aqui, da verdade, né? A sua aceitação está em reconhecê-la. E ao ser aceita, ela é conhecida. Tá cortando um pouquinho o teu som. A pergunta eu não ouvi. É porque o livro bateu num negócio que tirou o som. Tá. Quando você reconhece alguma coisa, você não reconhece porque você antes conheceu, acho que tinha sentido e depois reconhece. Não é assim que funciona? Isso. Porque aquele conhece o reconhecer, ele coloca o reconhecer primeiro do que aceitar. Não. Ele fala assim, quando você reconhece, você aceita, e aí ela passa a ser conhecida. Eu Sim, só não entendi essa ordem. não te apega muito no Não. detalhe. Não te apega muito no detalhe. O que Tá. importa é o contexto geral, né? Tá. A gente tem que entender que o conhecimento está com a gente, nunca perdemos isso, né? Então, nós temos o conhecimento e é de Deus. Ela está antes da ideia da separação, está antes, está lá atrás, né? É a raiz de tudo, é o conhecimento. O conhecimento está em Deus. E como porque, na nós verdade, estamos... já está na gente, então a gente reconheceu isso, né? Isso, em algum momento, quando eu aceito que isso é real, pronto. Eu reconheço. Então, por isso que no livro, ali, lá no início, na introdução, ele fala que a gente não está aqui lendo Um Curso em Milagres para reconhecer o amor, ou lembrar do amor, não, aprender o amor. A gente não está aqui para aprender o amor a gente já tem. A gente está aqui para tirar os véus da ignorância. Porque o amor, que é igual a conhecimento, pode chamar de conhecimento também, o amor pode chamar de Deus também, pode chamar o conhecimento de Deus. E às vezes acontece com a gente, olha só, uma coisa que é bem comum, assim. Às vezes acontece, assim, eu estou estudando, né? Estou tendo essa aula hoje, tá? E aí começo a estudar, estou prestando atenção, tá um pouco difícil, tá desafiadora a aula e tal, mas eu vou indo, vou indo. E aí, durante a semana que vem, assim, me acontece uma coisa e aí cai uma ficha. E quando cai aquela ficha em algum momento que eu dei uma relaxada na minha mente, porque é nesses momentos de presença, às vezes a gente está tomando um banho, começa a vir umas ideias assim, nossa, olha só, agora eu me dei conta disso aqui. Quando a gente se dá conta, parece que abre uma sala de conhecimentos, porque a gente começa a encaixar todas as coisinhas assim, nossa, olha só isso aqui, era isso aqui que estava sendo dito. E a partir dali, a prateleira de livros está já disponível. Mas até a gente ultrapassar, às vezes, uma barreira que a gente está
com uma resistência, parece que a gente não sabe, parece que a gente não tem esse conhecimento. Então, a sua aceitação está em reconhecê-la, e ao ser aceita, ela é já conhecida. Então, eu aceito que eu sou a verdade, eu aceito que eu tenho todo o conhecimento, eu aceito que eu sou parte de Deus, da fonte, portanto, eu sou semelhança dele. Se ele tem todo o poder que tem, eu também tenho. Eu tenho todo esse conhecimento comigo. Por isso que, na dúvida, a gente tem que, ao invés de sair desesperado atrás de alguma coisa, a gente tem que recuar. Quando a gente tem uma dúvida, a gente não deve sair atrás em busca eu preciso disso aqui. Não, recua, caminha, dá passos para trás e relaxa. E descansa. Às vezes é bom até, toma ali um copo d'água e vai fazer uma meditação, porque a gente dá uma recuada e aí desce o conhecimento, descem as informações. A gente não consegue porque a gente está sempre reproduzindo aqui, ó, na mente inquieta, reproduzindo passado, dor, controle, tá tudo aqui. E vai, como é que vai ser isso, como é que vai ser, eu vou fazer, eu quero, eu desejo, e aí a gente está num looping de inconsciência, né? Sem escolha nenhuma, só vivendo feito sei lá o quê, um robô, e aí não abre a porta do conhecimento, né? Fala, Celinha. E é o conhecimento em todos os níveis, né? A gente vai observando que é em tudo. No começo do ano, eu tive uma dor, eu tive um dedo em gatilho, e só consertei de melhorar depois que o médico deu uma injeção do nervo, né? E ele falou assim, se não melhorar, você vai ter que fazer uma cirurgia. E durante um tempo melhorou. E tem coisa de uns 15 dias que ele voltou a doer no braço, tem hora que está doendo, mas o dele fica completamente em gatilho, né? Sem conseguir mexer. Aí eu tô, gente, mas eu quero melhorar disso, eu não quero fazer isso. E aí tem, lembro do placebo, lembro de tudo. De repente, eu estava num momento tão assim, desligada de tudo, ver assim, Aldinei, era um que trabalhava com a dor aqui, até no Espírito Santo. Aí eu fui procurar no YouTube, né? E não é que ele me passou, tinha um exercício para isso, eu comecei a fazer. Quando o dedo está doendo muito, alivia que fica, eu mexo com a mão, mexo tudo. Quando volta a doer, eu mexo com esse jeito. Quer dizer, a gente encontra aquilo que está buscando, né? Quando a gente está disponível na entrega de, né? Isso mesmo, quando a gente relaxa, né, Celinha, quando a gente descansa, como o livro gosta de falar, quando a gente descansa e para de enlouquecer querendo ir atrás, aí a gente está abrindo uma brecha para o nosso eu superior, o Espírito Santo, nos dizer, vai aqui, lembra desse nomezinho aqui, lembra desse exercíciozinho aqui, né? Ah, mas aí eu estou alimentando a ilusão, que isso é uma delusão, porque eu estou fazendo algo no meu físico. Não importa. Enquanto a gente tem físico, a gente precisa tomar as providências para o físico, né? Vai chegar uma hora que a gente decidiu tanto pela verdade, a gente acredita tanto, a nossa fé é tão grande, que simplesmente eu não vou precisar mais movimentar o físico. Me aconteceu uma coisa interessante sábado. Todo sábado aqui em casa a gente faz uma reunião com os 2 filhos, as 2 noras, nosso netinho, a gente faz qualquer coisa. Às vezes é um cachorro quente, às vezes é um sanduíche, e a gente se reúne. E estando alguém feliz ou triste, a gente se reúne porque a gente não quer perder essa alegria, né? Uns estendem para os outros. Só que aí eu inventei de aquelas coisas que a gente quer receber as pessoas, quer estar com a casa toda direitinha e tal, e aí eu peguei e me atraquei a limpar uma sacada que eu tenho. E como os caras estão aqui limpando a área, o externo do edifício, tinha ali caliça, tinha cimento, e aí eu me abaixei, puxei, torci.
Bom, resumo. Me deu uma dorzinha no meio das minhas costas, aquela uma pré-contratura, né? E aí eu pensei, nossa, eles já estão vindo para cá e tá me dando aquela dor, aquelas que a gente senta num sofá para descansar e depois não consegue levantar, porque esfria o corpo, aí só alguém puxando para tirar, né? E eu pensei, não, parei um pouquinho, isso aqui não é real, eu não vou cair nessa armadilha. Não vou. Fui tomar banho, fiz umas respirações, trouxe a minha presença, fiquei ali. Aí chamei os meus amigos, né, do outro plano. Ó, galera, é o seguinte, preciso dar um jeito nisso aqui. Fiquei embaixo do chuveiro, respirando, e aquela dorzinha assim que a gente não consegue nem respirar muito fundo, sabe, que dói, parece que pinça a torácica. E aí saí do banho, mas fui fazendo tudo devagarinho para não, né, fui secar os pés, quando a gente levanta um pé para secar, que dá aquela viradinha na coluna, né, todo aquele jeitinho que a gente já sabe que tem que dar. E aí fui devagarinho, mas assim, ó, não levou 10 minutos, sumiu a dor. Festejei, brinquei, dancei, andei com o Benício para cima e para baixo. Então, quer dizer, o que que eu fiz? A gente também usa o físico, porque eu usei a água, né? A água do banho. Pedi ajuda para o físico também, ali. Mas, ao mesmo tempo que eu usei o físico, como eu não estava com medo, porque eu pensei, qualquer coisa, eu tomo um Dorflex, uma coisa assim, né? Não tem problema, não é uma coisa grave. É aquilo que eu digo para vocês em relação àquilo que me aconteceu no dedo quando eu machuquei. Como não é algo muito grave, eu consigo não ter medo que a coisa fique assim insuportável, né? Então, eu usei os meus recursos físicos aqui que eu tinha, mas, ao mesmo tempo, a minha mente já está trabalhando assim, ó, nada real pode ser ameaçado. O meu espírito é intacto. O máximo que pode acontecer é eu ter que ficar na cama e a galera ali me servindo, né? Isso seria o pior dos mundos naquele dia. Então, a gente vai saindo do medo e vai entregando, só que isso é uma decisão. É sobre isso que a gente está conversando hoje. O céu é a decisão que eu tomo, que eu tenho que tomar. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Se eu fico ali em cima do muro, vai piorando a dor, vai piorando, aí eu parto para o remédio, aí eu parto para a cama, e assim eu vou resistindo à verdade, né? Mas é isso. Quando a gente fala assim, pede ajuda para o Espírito Santo, entrega para o Espírito Santo, é isso. Vai observando em presença qual é a melhor forma de sair daquela situação desagradável, né? E é só quando a gente está em presença que a gente consegue fazer isso. É só quando a gente está em presença que a gente consegue fazer essa escolha. Então, a sua aceitação está em reconhecê-la, e ao ser aceita, ela é conhecida. Mas o conhecimento, Rita, mas o conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo desse curso. Ele está além, ele está fora disso. O conhecimento não está nesse livro, ele está antes de tudo. Ele está aqui fora. As nossas são metas de ensino a serem atingidas através do aprendizado, de como é possível alcançá-las. Peraí, deixa eu pegar aqui antes, senão ficou quebrado o meu parágrafo aqui e eu não entendo. O conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo desse curso. As nossas são metas de ensino a serem atingidas através do aprendizado de como é possível alcançá-las, do que são e do que te oferecem. As decisões são o resultado e o teu aprendizado, do teu aprendizado, pois se baseiam no que aceitar-se como a verdade do que és e de quais são as tuas necessidades. Então, aqui, ó, o que acontece também, gente?
Quando ele fala também em aprendizado, não é só o estudo em si, né? É aquilo que a gente está aplicando no nosso dia a dia. Esse é o verdadeiro aprendizado. É aquilo que acontece com a gente, que ao invés de reclamar, a gente agradece. É aquilo que a gente não quer mais na nossa vida, mas ao invés de ficar dizendo que não quer, olha para a solução. Então, o aprendizado está aí no nosso dia a dia, todo instante do dia acontecem um monte de coisa para a gente aprender. E através desses aprendizados, a gente vai aprendendo a escolher. A gente vai aprendendo a estar mais no presente, né? Então, esse é o treino, porque isso aqui é uma lição 138, quer dizer, já tiveram 137 lições para eu treinar, até chegar nessa. E aí eu solto a mentira. Cada vez que vem aquela ideia de, olha só como eu estou sofrendo, eu sou a vítima do mundo, né? A gente solta isso aí e vai para aquela lição. Você não é a vítima do mundo que vês. Cada vez que vem aquela vítima reclamando, aquela criança, olha só, fui fazer uma festa para todo mundo no sábado, fiquei toda mal, estou com muita dor nas costas, né? Vou me atirar numa cama. Vem já lá aquela lição, eu não sou vítima do mundo que vejo. A gente entendendo que tudo que nos acontece é uma soma daquilo que eu acredito. Repetido várias vezes, aquela vozinha que repete aqui. Aquela voz que me repete o dia inteiro. Ah, eu não posso isso, eu posso aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Essa voz que fica sempre com a gente é o que nós somos. Então, nós é que estamos criando tudo isso. Então, eu não sou vítima desse mundo, fui eu que criei tudo. O inferno que eu tô, fui eu que criei. Ah, mas eu tenho culpa disso? Não, porque eu criei inconscientemente. E não fui só eu que criei. Nós somos todos o Filho único de Deus, então tem a participação de todo o resto do inconsciente coletivo. As decisões são o resultado do teu aprendizado, pois se baseiam no que aceitaste como a verdade do que és e de quais são as tuas necessidades. Então, a decisão está baseada naquilo que eu aceito. Quando eu tenho a minha mente fechada, quando eu sou cabeça dura, quando eu não aceito as coisas, quando eu não abaixo a crista, quando eu não tenho humildade, quando eu acho que eu sei tudo, eu fecho a minha mente. Ela não vai aprender, ela não vai absorver, não vai entrar. Então, o aprendizado, a decisão é o resultado do nosso aprendizado. Número 6. Nesse mundo insanamente complicado, o céu parece tomar a forma de uma escolha, em vez de ser simplesmente o que é. O céu é a verdade, né? É Deus. É a totalidade, é o que realmente somos. De todas as escolhas que tentaste fazer, essa é a mais simples, a mais definitiva e o protótipo de todo o resto. Essa permaneceria sem solução. Opa, todo o resto, eu li a linha de baixo. Aquela que resolve todas as decisões. Se pudesses decidir o resto, essa permaneceria sem solução. Mas ao resolvê-la, todas as outras são resolvidas com ela, pois todas as decisões apenas ocultam essa única sob diferentes formas. Essa é a escolha única e final em que a verdade é aceita ou negada.
Aqui ele está falando o seguinte, aquilo que a gente já conversou muitas e muitas vezes. Ó, eu começo a trabalhar com a verdade. Ok, já sei que a gente tem um mundo de ilusões, já sei que a gente tem a verdade, beleza. Aí eu tenho uma dor num braço. Ai, eu vou ter que me conectar com o meu ser divino, vou chamar Espírito Santo, vou chamar centelha, vou chamar o que vocês quiserem, os meus protetores, meus guias, meus auxiliares, meus anjos, e vou conectar aqui com a verdade, estou bem presente, vou entrar para o banho, vou pedir um auxílio aqui, que a minha mente se abra, que essas ideias de que eu sou um corpo saiam daqui e tal, beleza. Ah, mas aí eu tenho uma dor sei lá, numa vesícula. E aí aquilo começa, e cólica, e dor, e não tem que passe. E aí eu acho que isso aqui pode ser que seja verdade. Então, eu consigo lidar com uma dor menor, mas a dor maior eu não consigo. Se eu não consigo lidar com a dor maior, todo o resto eu também acredito. É assim que o livro trabalha desde o início das lições. Ele mostra assim para a gente. Enquanto eu acredito num palito, eu acredito em todo o resto. Enquanto eu penso assim, existem doenças menores, médias e maiores. As menores eu consigo lidar, as médias mais ou menos e as maiores não consigo. Então eu não acredito, eu não vou conseguir curar nem a menor. Entende? Porque a maior pode ser até um pouco mais desafiadora, mas eu já acredito. Então, se eu acredito, ela em algum momento ela vai me soltar. A gente tem que entender que verdade é verdade e mentira é mentira. Se eu acredito numa mentira do tamanho do meu minguinho, eu acredito em todas as outras mentiras. Porque não adianta eu conseguir lidar com coisas mais fáceis, ó, eu não estou acreditando, tá aqui, ó, nada real pode ser ameaçado. Aí eu lido com coisinhas assim. Aí vem uma pessoa que eu tenho pavor nesse mundo, se apresenta na minha frente e diz, ah, mas isso aqui tá muito difícil. Essa pessoa só pode ser real, não é possível. Ela me faz eu me sentir muito mal. Então, isso aqui está muito difícil. Então, eu estou acreditando em tudo. Porque quando a gente está numa escola aprendendo coisas, vão ter vários graus para a gente aprender. E nenhum é real. Né? Agora, se eu acredito que um deles é real, ou o mais difícil, ou o mais fácil, eu acredito em todo o resto. É isso que ele fala. Essa é a escolha única e final, em que a verdade é aceita ou negada. Ou eu posso fazer tudo o que eu quiser, curar qualquer doença, ou eu não posso curar nenhuma, mesmo que seja só um cortezinho no dedinho. Ficou claro isso? Não esqueçam que vocês vão poder ver esse vídeo de novo, se precisar. Precisar anotar, porque às vezes rever a gente olha com outros olhos. Daqui a pouco cai algumas outras fichas. Porque eu não sei se vocês sabiam, por que a gente tem que ver várias vezes a mesma coisa, repetir muitas vezes as mesmas coisas? É que funciona, o nosso cérebro funciona assim. Eu falo uma coisa para você, eu estou explicando uma coisa para vocês. Quando eu estou explicando essa coisa, vocês vão para a mente de vocês e vocês começam a decodificar essa coisa. Quando vocês começam a decodificar, vocês perderam essas coisas que eu falei depois. Dá um vazio ali. Aí quando vocês ouvem de novo, vocês não, mas eu não tinha ouvido a Carla falar isso. Mas é que ficou dentro desse vazio, enquanto vocês estavam raciocinando a primeira coisa.
Por isso que eu falo, repito, eu volto. Vocês podem perguntar, a gente volta, fala de novo. Por causa disso, porque a gente vai perdendo, vai ficando lacunas de aprendizado, sabe? Aí a gente volta, assim como a gente, quando vai ler um livro, a mesma coisa, vai ver um filme, a mesma coisa, nem lembra que viu aquela cena ficou no buraco negro, assim, né? Porque enquanto eu estava vendo a cena anterior, eu já estava, nossa, olha só como é que pode ter acontecido isso. E aí aquela cena que aconteceu depois eu nem vi, passou batido. Vamos no 7. Então, assim, hoje começamos considerando a escolha para a qual o tempo foi feito, a fim de nos ajudar a fazê-la. Para isso, a gente está aqui em corpo. O corpo foi feito para isso. O corpo foi feito dentro de um tempo e um espaço, para que a gente, em algum momento, a gente acorde a consciência para poder fazer a escolha da verdade. Então, começamos considerando a escolha para a qual o tempo foi feito a fim de nos ajudar a fazê-la. Tal é o seu propósito santo, agora transformado, pois não tem mais a intenção que tu lhe deste, de que fosse um meio para demonstrar que o inferno é real, que a esperança venha a ser o desespero, e que a própria vida, no fim, não pode deixar de ser vencida pela morte. Então, hoje, a gente vai começar a considerar que a gente veio aqui em corpo para aprender, para acordar e para despertar, e não para o inferno que a gente faz da nossa vida. Não para acreditar nas ilusões, não para acreditar no corpo, como se o corpo fosse a casa do ego e que ele é que manda em nós. Só na morte é possível dar solução aos opostos, pois acabar com as oposições é morrer. Essa é a ideia do ego. Isso aqui é uma ideia do ego, tá? Que é como se a gente, agora quando eu morrer, eu relaxo, eu descanso, eu paro de sofrer. Como se isso fosse possível. Então a gente está depositando tudo no corpo. E assim a salvação tem que ser vista como morte, pois a vida é vista como conflito. Tudo errado, né? Tudo virado. Aqui está tudo virado nesse parágrafo. Está tudo do avesso. Como se a vida realmente fosse o corpo, fosse o mundo, fosse tudo que a gente sente aqui, toda doença, todo sofrimento, toda dor, toda culpa. E aí, quando eu estou me encaminhando para a morte, nossa, vou descansar agora de tanto sofrimento que eu tive na vida. Isso é o que o ego nos diz. Agora eu me liberto, né? Só que aqui nesse capítulo ele está mostrando que a gente pode estar liberto aqui. Eu posso manter a minha mente no céu ou posso manter a minha mente no inferno. É uma escolha minha. Ó, gente, olha só. Termina aqui o parágrafo, né? Resolver o conflito é pôr um fim à tua vida também. Então, é como se, tô indo para o fim, agora já tô mais velha, né? Vou falecendo os meus órgãos, meu corpo vital vai indo, até que eu vou morrer e vou descansar. Então, essa é a ideia que o ego tem. Mas olha aqui o próximo capítulo, o próximo parágrafo. Essas crenças loucas podem ganhar um domínio inconsciente
de grande intensidade. E a mente pode ser tomada por um terror e uma ansiedade tão fortes que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. Principalmente quando a gente começa a dar os primeiros passos em direção ao que é real. A mente, o ego se agarra com todas as forças e quer nos mostrar que a gente é um corpo, de qualquer jeito. E isso quem faz somos nós mesmos, né? Que o ego somos nós mesmos em inconsciência. A gente não quer de jeito nenhum. Por que eu disse para vocês lá no início da aula? Eu não sei se eu já estava gravando quando eu falei isso. Eu acho que eu estava gravando. O ego são os instintos. Então, o que os instintos fazem com a gente? O que os instintos animal, o que o animal homem faz com a gente? A gente se protege. A gente não quer perder o corpo de jeito nenhum. O nosso medo é que o nosso corpo se desmanche em vida. Então, a nossa importância maior é o corpo, é a proteção do corpo. E o corpo é a casa do ego. Então, por isso que ele fala, essas crenças loucas podem ganhar um domínio inconsciente. O domínio inconsciente é o instinto. Crenças que a gente não percebe que age através delas. A gente pensa que escolhe, mas a gente age através de crenças e hábitos automáticos. Então, vai criando um terror e uma ansiedade tão fortes que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. Ela não vai abrir mão da sua autoimagem, não vai abrir mão da sua identidade. Eu quero continuar lá no fundo, eu quero continuar sendo a Carla, que tem problema com, sei lá, com leite. Eu não quero perder essa minha identidade. Eu me agarro nela e não quero soltar, porque eu estou protegendo esse corpo. Que no fundo, sempre tem o medo da morte por trás. Então a gente protege o corpo. E aí a gente vai desenvolvendo cada vez mais a inconsciência, ao invés do contrário. Ela tem que ser salva da salvação. Olha isso. A nossa identidade tem que ser salva da salvação. Esse é o medo grande quando a gente começa a fazer esse trabalho. O ego se gruda. Deus o livre que eu acredite que não sou um corpo. Que eu solte a ideia de que eu sou o corpo. Então, ela tem que ser salva da salvação, ameaçada por estar segura e magicamente armada contra a verdade. E essas decisões são feitas, olha aqui, gente, olha aqui essa frase. Essa frase está perfeita para o que a gente vem estudando. E essas decisões são feitas sem que se esteja ciente. Por isso que a gente tem que entender que a gente não escolhe. Sem consciência não se escolhe coisa nenhuma. Se vai indo. Que nem bode embarcado. Então, essas decisões são feitas sem que se esteja ciente, a fim de mantê-las em segurança e sem perturbações, a parte do questionamento, da razão e da dúvida. Porque aí, quanto mais a gente se mantém fechadinho,
mais a gente mantém a resistência, menos a gente quer acreditar nas coisas que estão sendo ditas, mais eu estou protegendo toda a minha mentira. Agora, olha o parágrafo que vem depois. Aqui tem consciência. Aqui começa a consciência. O céu é escolhido conscientemente. Tá vendo? Aonde existe o livre-arbítrio, é só aqui que existe. O céu é escolhido conscientemente. Portanto, se eu não estou consciente, eu não estou escolhendo. A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. Então, sem consciência, não tem escolha. Lembrem disso, hein? Senão, sabe o que é importante a gente saber disso? Porque, olha só, quando acontece com a gente, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão hoje. Ah, vou num lugar ou não. Eu escolho ir num lugar que fui convidada ou não. Eu vou estar ali consciente, vou fazer umas respirações, vou ver o que a minha consciência está me dizendo para eu fazer. Então, eu estou escolhendo conscientemente. Eu estou ali para escolher realmente, assim, com a minha mente bem aberta e bem consciente. Tá. Então, eu posso depois dizer, ó, eu escolhi estar naquele lugar ou não estar, né? Agora, quando a gente olha as outras pessoas e vê a dificuldade que as pessoas estão passando, e aí a gente aponta o dedo e diz assim, ninguém mandou escolher isso. Essa vida foi ela que escolheu. Nós temos que ter essa consciência de que a ignorância não escolhe. Então, quando a gente aponta o dedo, a gente tem que lembrar disso. Tem que lembrar que a pessoa não está escolhendo. Ela está sendo escolhida pela ignorância. Ela não sabe que aquilo ali vai levar para o sofrimento. Ela acha que está ok, que foi uma escolha dela e que está tudo bem e que, sabe? Ela não sabe que ela está escolhendo o inferno. Quando uma pessoa diz, eu não consigo perdoar, por exemplo, ela não sabe que ela está escolhendo o inferno. Ela não consegue mesmo, é real que ela não consegue. E nós já estivemos muito nesse lugar também. Então, a gente está estudando isso também para poder estender. E essa é uma das formas de estender o amor. É a gente compreender a ignorância, os véus que tapam os olhos das pessoas e que elas não estão escolhendo. Elas estão indo conforme, né? Conforme vai indo, elas vão indo. Então, a gente também tem que olhar para isso e não julgar. Ah, ela não está vendo que ela vai fazer uma escolha errada? Não está vendo. Assim como a gente também não estava. Pode perguntar, Cláudia. Sempre falam assim, né, que aqui a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então não é bem desse jeito, né? A gente não colhe aquilo que a gente planta, literalmente, porque às vezes a gente não está escolhendo, né? A gente não está escolhendo o plantio, a gente está sendo enredado nesse plantio. Né? Exatamente. Né? Exatamente. A gente, na verdade, como eu estava explicando, eu acho que no iniciozinho da aula, depois tu revê o vídeo. Que vai ficar sim. Esse iniciozinho da aula eu estava falando exatamente isso. A gente vai que nem bode embarcado, Cláudia. Sim. A gente vai indo, a gente simplesmente não sabe o que está fazendo. Quem é que em sã consciência ia escolher assim, não, eu quero continuar sofrendo, deixa assim. Não. A inconsciência, ela não escolhe. A inconsciência só vai. Ela só vai. Às vezes a gente olha para as pessoas estão numa vida que, meu Deus do céu, como é que consegue
E aí a gente pensa, mas ela escolheu isso para ela. Não foi. Mas quando a gente fala isso, a gente está julgando também, né? Está julgando, exatamente. É justamente isso que eu estou trazendo, assim, que às vezes esse estudo não é só para nós. Por que a gente estuda isso para estender o amor? O que é estender o amor? Olhar para isso e não julgar, né? Olhar e dizer, puxa vida, né? Eu vou trabalhar mais em mim o não julgamento para que eu consiga estender para essa pessoa um pouco mais de sabedoria, de consciência, né? E é isso, a gente planta, claro, planta, mas planta com a inconsciência. Então, vai colher aquilo ali, mas né, não plantei o ruim de propósito. Eu plantei porque eu achava que que melancia era maçã, né? Então, eu plantei melancia achando que eu ia colher maçã. Eu não sabia que aquilo era melancia. É pura ignorância mesmo. Respondeu? Sim, com certeza. Obrigada. Então, eu vou começar a ler esse parágrafozinho aqui de novo, porque ele é, para mim, assim, a meu ver, ele é o mais importante dessa lição aqui, para a gente entender e fechar o que a gente está aprendendo. O céu é escolhido conscientemente, dentro da nossa mente. Ele é escolhido com consciência. Enquanto eu não tenho consciência, eu não estou escolhendo. A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. Aqui está falando da mesma coisa. Enquanto eu não tenho a consciência, eu não consigo escolher coisa nenhuma. Tudo que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão, para ser novamente julgado e dessa vez com auxílio do céu. Não é um julgamento esse que a gente faz, de apontar o dedo, que a gente julga com ego. Né? É um julgamento do céu. É pegar a situação. Por isso que a gente fala assim, quando a gente estiver diante de qualquer situação da vida, qualquer uma, não tem nada que vocês me digam assim, não, mas eu fui obrigada a responder imediatamente. Não, a gente sempre tem um espacinho de tempo para respirar. Alguém falou alguma coisa, eu tive que responder na hora. Não precisava. Podia ter respirado, saído, trazido à consciência o problema e depois resolvido. Mas isso eu não consigo fazer ainda. Sim, quase ninguém consegue, mas a gente tem que começar a treinar, né? Porque esse é o caminho. Dá ré, sai da situação, enxerga lá no palco do teatro da nossa vida a situação, a gente olha de fora, é para isso que a gente faz o treino das lições. Eu saio da cena, dou a mão para alguém que eu confio, para me ajudar a resolver aquilo ali. E deixo, que às vezes é resolvido sozinho. Na grande maioria das vezes é resolvido sozinho. E aí, com a consciência, então, se eu achar que eu tenho que mexer uma pecinha aqui, mexer uma pecinha ali, aí eu vou fazer, mas já com a escolha feita no céu, né? Escolher o céu, escolher a paz. Escolher a resolução, a solução, e não o conflito e a guerra. E todos os equívocos de julgamento que a mente tenha cometido antes são abertos à correção, à medida que a verdade os descarta por carecerem de causa. Agora não têm efeitos, não podem ser ocultados, pois o fato de que eles não são nada é reconhecido. Esse parágrafo aqui, leiam mais vezes, porque está tudo aqui. Está tudo aqui, mostrando como a gente tem que dar passos para trás, como a gente tem que trazer a respiração, a presença para tomar as decisões.
porque eu não tomo nenhuma decisão que não seja com presença, fora isso eu vou que nem bode embarcado, vou indo atrás da vaca da frente até que eu vou me atirar no brejo junto com ela. Isso não é decidir coisa nenhuma, eu só decido quando eu estou consciente. Isso precisa ficar bem claro. A escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno. Quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência, é trazido à luz. Então, às vezes, gente, a gente está ali num embrulho, e aí fica assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Se lembrem que a gente não somos nós que vamos resolver. Lembrem-se disso. Isso é tão importante para nos ajudar. Eu estou num embrulho ali, estou numa situação, como que eu vou fazer isso aqui? Não somos nós que vamos fazer. A gente vai dar alguns passos para trás, vai soltar e vai ficar olhando de longe. Às vezes o cenário muda completamente, porque eu estou simplesmente dando passos para trás, enxergando o cenário aqui, o fato que aconteceu, eu saio daquilo ali e deixo para ver. Quando eu entrego a mente para a verdade, que eu acredito que nada que é real pode me ameaçar, que nada real pode me ameaçar, não. Que nada real pode ser ameaçado, quando eu acredito e firmo meu pensamento ali, o cenário vai mudar. Vocês têm que fazer essa experiência para vocês verem. Acontece uma coisa na vida de vocês e vocês olham para aquilo, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Começa a entrar no medo, aí em algum momento, se vocês estiverem fazendo o treino, em algum momento vocês vão, para aí um pouquinho, nada real pode ser ameaçado, deixa eu respirar, estou aqui com palpitação, não estou legal, estou extremamente incomodada com isso que eu vou ter que resolver, mas eu vou soltar esse controle, porque não vou ser eu que vou resolver isso aí. Isso é tão importante, eu vou soltar o controle. Sabe quando vocês resolvem assim, por exemplo, estraga uma coisa em casa. Duvido que não tenha acontecido com vocês, já mais de um monte de vezes deve ter acontecido. Estragou uma máquina em casa. Eu entro em contato com uma pessoa para vir arrumar minha máquina. Aí ele diz assim para mim, tá, amanhã às 3 horas da tarde eu estou aí para arrumar a máquina. Aí chega 3 horas, nada. 3h30, nada. 4h30, nada. 8 horas da noite, nada. Aí eu vou lá no telefone e digo, escuta aqui, quando é que a gente marcou? Não foi às 3? Tá, e por que não chegou aqui ainda? Ah, não, olha só, aconteceu um problema, então eu vou poder ir amanhã às 3 da tarde. Aí chega 3 horas do dia seguinte, nada. 3h30 eu já estou mandando mensagem. Escuta aqui, eu estou esperando. Adianta a gente fazer isso, gente? Adianta? Vocês acham que a gente tem controle? A gente não tem controle. Mas é o que a gente mais faz. A gente pega o telefone e fica em cima das pessoas para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E não é assim que funciona. Aquilo que está acontecendo está vindo para nos ensinar a soltar o controle. Enquanto eu não solto o controle, essa situação vai acontecer muitas vezes na minha vida. Com outros personagens, outras máquinas, outras situações, mas vai ser sempre o mesmo padrão. Eu vou para o celular e agora ela vai ver, eu vou telefonar e vamos ver se não vai chegar aqui até as 3 horas da tarde. Não vai. Aí vai trazer irritação, vai trazer descontrole, a gente se mistura no mundo de novo, vira de cabeça para baixo, começa dor aqui, dor ali, e a situação resolveu? Não. Eu discuti com a pessoa no telefone, ela não veio arrumar,
ou eu discuti, ela veio arrumar e não conseguiu arrumar. É assim que vai acontecer, até eu aprender a soltar o controle. Ah, mas e aí, não vai vir ninguém para arrumar minha máquina? Como é que vai ser isso aí? Simplesmente assim, marquei com a pessoa 3 da tarde do dia seguinte para vir arrumar minha máquina, eu solto isso. Eu tiro da minha cabeça. Eu fico esperando a pessoa tranquilamente. Ah, ela não apareceu? Ok, não apareceu hoje? Acumula mais uma quantidadezinha de roupa no cesto, sem problema. Ninguém vai morrer por causa disso. Se no dia seguinte não vier, quem sabe a gente arruma uma outra pessoa para vir. E não adianta ir lá bater boca com quem não veio. Não adianta, é zero resolução. Zero. Bater boca com alguém que a gente combinou alguma coisa é zero resolução. Vocês não vão conseguir na marra. Se a pessoa não veio, agradeçam. Que bom. Talvez viesse e não conseguisse arrumar minha máquina e eu tivesse que gastar 2 vezes. Quem sabe o melhor é comprar uma máquina nova e resolver esse assunto, faz aí uma prestação em 20 vezes e compra uma máquina nova, para de reclamar. Esse é que é o controle que a gente tem que soltar e aprender a fazer isso com essas pequenas coisas. Lembra, Andréia, da máquina de pão? Aconteceu uma situação com a Andréia, que ela nos contou, que ela emprestou para uma prima a máquina, ou deu, ou emprestou, ou deu, já não me lembro mais. E aí a prima não usava, e aí ela estava louca para pegar aquela máquina de volta, mas estava chateada de pedir a máquina, e aí eu falei para ela, Andréia, vai atrás de uma nova. Esquece isso. Faz aí uma prestação a perder de vista, compra uma máquina mais moderna. Porque enquanto a gente não quer soltar o controle, gente, vocês podem ter certeza que a dor não nos solta também. É soltar tudo. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada, nada do que a gente tem que fazer. Eu tenho uma lição que é, assim, para mim, particularmente, é a melhor lição do 100. A melhor de todas. Só que ela é enorme. E aí eu teria que ter mais tempo para estudar ela. Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas... Eu não sei nada, né? Não vou controlar nada. Vamos ver quando é que as coisas vão chegar. Qual é o momento que essa lição vai chegar para nós? Fala, Deinha. Eu e meus problemas de máquinas, né? Eu tive um problema com a máquina minha de lavar, aí o moço, meu marido chamou o moço para consertar de cara, ele perguntou qual era o problema, meu marido falou, ele falou, olha, isso fica R$ 900. Eu falei, muito caro. Eu falei, não, vou comprar outra máquina, né? Aí eu estava vendo o preço e o frete estava muito grande, muito alto. Aí, do nada, apareceu uma mensagem para mim. Máquina entrega amanhã, frete R$ 28. Falei, o quê? R$ 28? Um frete que estavam me pedindo 300? Aí eu chamei minha filha, vê aqui se isso não é golpe. Não, mãe, é da Casa Bahia mesmo, tá mandando aqui uma mensagem. Aí eu comprei 5 horas da tarde. Aí no dia seguinte, já ia me entregar no dia seguinte, e aí eu pensei, bom, o moço vai chegar, eu ainda não tirei a outra máquina do lugar, né? Mas não tem importância não, eu vou pedir para a máquina ficar, o moço deixar a máquina aqui fora, quando meu marido chegar à noite, eu peço para ele tirar a máquina, e quando no final de semana ele instalar a máquina nova, tudo bem. Menino, o homem chegou trazendo a máquina, já 8 horas da manhã, o homem chegando com a máquina, veio de outro município, hein? Aí vem o homem com a máquina na cabine, entregar a máquina. Eu falei, moço, deixa aqui porque eu não tenho espaço, né? Cadê? Entrou, olhou. Falei, não, mas esse armário da minha cozinha aqui está atrapalhando a máquina a sair. Então, você não me dá uma chave. Desatarrar. Se a senhora me der a máquina, eu vendo para uma instituição e a gente ganha um dinheirinho. Eu falei, tem para quem dá? Eu falei, não, pode levar. O homem desaparafusou, tirou a máquina, botou a outra, em menos de meia hora estava tudo pronto.
Eu falei assim, que isso? Não, quando a senhora tiver, tinha comigo mesmo, levou a máquina velha feliz da vida. Eu falei assim, tenho nem dinheiro para te dar um trocado aí, né, de gorjeta. Não, não tem problema não. A senhora passa um Pix. Eu falei, então eu vou passar um Pixzinho, mesmo por causa do trabalho que ele teve de botar a máquina nas costas. Levou, quando o homem saiu, eu olhei assim, falei, que é isso? Tudo resolvido. Foi incrível. Quer dizer, eu fiquei assim passada, uma coisa que eu estava pensando, não, meu marido vai tirar o armário final de semana, para tirar a máquina, para poder botar a máquina para dentro. O moço fez isso em meia hora. Eu fiquei assim, ó, É, incrível. e esse ensinamento que é tão bobo assim, né? A gente pensa, tá falando de uma máquina, mas é para tudo, gente, é para tudo. A gente não faz nada sozinho. A gente tem que entregar esse controle que a gente tem, que deixa tão doente, que nos adoece, que nos tira a vida do corpo. E não adianta ter controle, não adianta. Entreguem as coisas que vocês que acontecem no dia a dia, porque o Espírito Santo, né, vai nos trazendo as coisas para que a gente trabalhe com elas, né? Estragou a máquina, ó, é um fato. O que eu vou fazer com isso? Vamos ver como é que eu vou fazer para arrumar isso aí. Arrumo a máquina ou compro uma nova? Depende, vou botar na balança para ver o que vale mais a pena. E vai indo, e vai deixando as situações se acomodarem devagarinho, porque ela vai se acomodar e vai ser sempre melhor do que eu faria sozinha e na base do controle da marreta. Sempre vai ser melhor. Sempre vai ser mais suave. Sempre vai ser mais tranquilo. Agora, se eu ficar querendo, e liga de novo, e agora ele vai ver com quem ele está lidando, e bababá, e bababá, e aí não sei o quê, e tentando resolver, e aí o corpo começa, sabe, dói, começa a doer de noite, eu tô que não consigo mexer o pescoço. Porque eu tento resolver de uma forma errada. Então, ele fala a todo momento aqui, a escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno. Quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência, é trazido à luz automaticamente. Quem pode decidir entre o que é visto claramente e o que não é reconhecido? No entanto, quem pode falhar em fazer uma escolha entre alternativas se apenas uma é vista como valiosa e a outra como uma coisa inteiramente sem valor que não passa de uma fonte imaginária de culpa e de dor? Quem escolheria isso? Então, aqui está falando diretamente do controle. Quem escolhe ficar ali brigando, discutindo com o entregador, com, sei lá, o cara que vem consertar a máquina ou qualquer outra coisa, quem escolhe fazer isso sabendo que isso não vai dar certo? No final vai dar ruim. Eu não vou arrumar alguém para fazer. O cara vai atrasar e não vem nunca, ou ele vai fazer e vai dar errado, ou eu vou gastar com uma máquina para arrumar e mais uma que eu vou ter que comprar depois. Quem quer isso? No entanto, quem pode falhar em fazer uma escolha entre alternativas se apenas uma é vista como valiosa e a outra como uma coisa inteiramente sem valor que não passa de uma fonte imaginária de culpa e de dor? Quem hesita em fazer uma escolha como essa? E nós hesitaremos em escolher hoje? Eu escolho soltar o controle. Eu escolho pedir assim, ó, me empresta os teus olhos, me empresta a tua inteligência, a tua consciência, me dá a mão e hoje nós vamos caminhar junto. Vamos resolver junto. Eu não quero resolver nada sozinha. Eu vou vazia para resolver as coisas, eu vou vazia.
Eu pego o telefone vazia para chamar alguém. Eu não pego o telefone já pensando assim, nossa, essas pessoas que vêm consertar a máquina, eu já sei como é que é. Fazem uma sujeirada na casa, cobram o olho na cara, passam a gente para trás. Não, o que vai acontecer se eu ficar com esse pensamento? Vai acontecer a sujeirada, vai me passar para trás, não vai arrumar, eu vou gastar não sei quantas vezes e vou ficar cheia de dor. Isso é o que a gente cria. Por isso eu não sou vítima do mundo que vejo, porque sou eu que crio toda a paranoia. Sou eu que estou criando o inferno na minha vida, através dos meus julgamentos aqui. Ninguém presta, ninguém é honesto, as coisas são muito difíceis, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir alguém honesto para fazer isso aqui para mim. A gente tem que ir completamente vazio, pegar o telefone aleatoriamente, perguntar se alguém conhece alguém e ter certeza de que aquilo já está resolvido e vai ser resolvido da melhor forma possível, porque eu não vou fazer sozinha. Eu tenho Deus em mim, eu não vou fazer sozinha. Eu estou acompanhada do meu Criador, apenas. Tem como dar errado? Acompanhada do Criador? De quem entende? De quem sabe? Eu não sei nada. A melhor coisa que tem é acordar de manhã e dizer, ó, eu não sei nada. Me guia. Me guia. Eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, mas eu não sei nem como começar. Bota uma música, vai tomar um café, vai fazendo respiração que vai no dia, vão sendo trazido tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar. Tudo, tudo. E a cada coisinha que vem, vocês têm a oportunidade de escolher. E se tiverem inconsciente, vocês não vão escolher, vocês vão meter o pé na jaca, tudo bem, o início é assim mesmo, vão meter várias vezes o pé no buraco, não tem problema. Em seguidinha, quando vocês recuperam a consciência, bah, nossa, olha só o que eu já estava fazendo, estava doida. Estava doida. Me misturei e fiz uma lambança hoje. Não tem problema, eu vou respirar, tomar meu banho, não vou me culpar, vou começar de novo. Amanhã, trabalho de novo. Escolhemos o céu ao acordarmos e passamos 5 minutos nos assegurando de que fizemos a única escolha sã. Reconhecemos que estamos fazendo uma escolha consciente entre o que tem existência e o que nada tem, a não ser uma aparência de verdade. O seu pseudo-ser, ao ser trazido ao que é real, mostra-se inconsistente e transparente na luz. Agora, ele não contém nenhum terror, pois o que foi feito para ser enorme, vingativo, impiedoso, por estar cheio de ódio, exige a obscuridade para que o medo possa ser investido nele. Agora é reconhecido como apenas um equívoco tolo e trivial. Então, esse problema gigantesco que está na nossa frente, que é um pavor, que é um inferno, que eu não sei como que eu vou resolver, a partir do momento que eu reposiciono o meu foco e escolho a verdade, não sei como vou fazer, vou entregar e vou pedir ajuda, e alguma coisa vai ser feita de bom, eu acredito nisso. Aquilo faz assim, ó, pá! Antes de fecharmos os olhos para dormir essa noite, reafirmamos a escolha que temos feito a cada hora do dia. E agora, damos os últimos 5 minutos do nosso dia à decisão com a qual acordamos.
A cada hora que passou, declaramos mais uma vez a nossa escolha, num breve momento de quietude dedicado a manter a sanidade. E, finalmente, encerramos o dia com isso, reconhecendo que só escolhemos o que queremos. Então, a frase da lição é: o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. Quando ele fala aqui, gente, só para encerrar, nesse último capítulo 12, no último parágrafo 12, quando ele diz assim: e finalmente encerramos o dia com isso, reconhecendo que só escolhemos o que queremos, aqui, o que acontece? Nós não queremos, o que a gente falou hoje o tempo inteiro na aula, nós não queremos escolher o inferno, nós queremos escolher o céu. Então, reconhecendo que só escolhemos o que queremos, nós só temos a escolha quando estamos conscientes e sabemos que queremos o céu. O resto nós não estamos escolhendo, nós estamos no inferno por ignorância, por instintos carentes, manipuladores, e estamos indo em direção ao inferno. Então, nós só escolhemos o que queremos, e o que queremos, a gente tem certeza que a gente quer a paz, a gente quer a alegria, a gente quer a saúde perfeita. E aí a gente repete essa frase antes de dormir e dorme com essa ideia, né? De que o céu é a decisão que eu tenho que tomar, vou tomá-la agora. E não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. Ok, lindonas. Amanhã essa aula já vai estar lá no YouTube para vocês verem, reverem, anotarem. É um capítulo é uma lição bem profunda, que nos exige muita atenção, muita consciência, muita presença. Então, deixo com vocês esse trabalho aí para essa semana. E aí, vou parar de gravar aqui agora.